Vem pra cá, Ana Maria, abre seu microfone. Amém. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus por essa manhã maravilhosa. Glória a Deus por esse pastor de aliança, esse homem íntegro, esse homem que preparou, Senhor, a palavra para nos trazer pão fresquinho nessa manhã, assim como as tuas misericórdias, Deus, se renovaram essa manhã. Senhor, que o Espírito Santo esteja nos conduzindo a entender, assim como o Senhor já falou, já ministrou o coração do pastor Rogério. Ministra, Deus, como um rio suave nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor, nos revela, Deus, tudo aquilo que já foi revelado a Ele. Usa a vida do pastor Rogério, da pastora Mônica, que eles sejam bênçãos, Senhor, aonde o Senhor os colocar, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém! Obrigada, Ana Maria. Vem pra cá, meu amor. A gente troca de lugar assim, né, filho? Que bacana. Bom dia. Bom, eu já ia falar bom dia, igreja, mas é a igreja sim. Bom dia, sala do transbordo. Graças e paz a todos. Amém? Bom dia a cada um. Mais uma vez, eis-me aqui. Nós possamos ter uma manhã de edificação para mim e para a sua vida, porque esses dias eu tenho meditado muito sobre uma situação de um homem chamado Absalom. E isso aí, volta e meia, me pega. Eu estou no dia e essa mensagem ela tem vindo no meu coração. Mas se eu fosse também colocar um tema, seria assim, ó, cuidado com aquilo que você tanto deseja. Cada um de nós aí tenho certeza que deseja às vezes coisas assim tão grandiosas, né? Nosso maior problema é ter cuidado com aquilo que a gente tanto deseja, que muitas das vezes, queridos, razão e emoção se colidem. Tem uma balança, né? Que às vezes a gente não sabe como usar ela, razão ou emoção. E dependendo para onde ela tomba, queridos, as suas escolhas são baseadas exatamente nisso aí. Nós temos um problema, porque a emoção ela tem um peso gigantesco, mas que nessa manhã o Senhor possa nos dar direcionamento daquilo que está aqui dentro. Amém? Bom, lá em 2 Samuel, no capítulo 13, a partir do verso 37 e 39, vai dizendo assim, ó. Absalão fugiu para as terras de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E o rei Davi muito lamentava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão refugiou-se em Gesur e lá permaneceu 3 anos, a revolta do rei contra Absalão abrandou-se e deu lugar à saudade, porquanto seu coração já se sentia consolado da morte de seu filho Amon. Bom, aí agora, só para a gente relembrar aqui o que aconteceu, Absalão matou o irmão, mas matou o irmão por quê? Amon violentou a própria irmã Tamar, e depois que esse problema sério chegou lá aos ouvidos do rei Davi, Davi não fez o que deveria ter feito, e aí, queridos, ficou um problema seríssimo dentro lá daquela família. E Absalão, não, lá na frente, ele acaba tomando as dores da sua irmã e, de forma violenta, ele mata o próprio irmão. E aí gerou um problema muito, mas muito sério mesmo dentro daquela família. E aí, enquanto eu estava lendo, meditando, eu fui pensando e também escrevendo assim, ó, Davi, em alguns momentos de razão e não de emoção, buscou ouvir o direcionamento do Senhor, mas buscou quando? Lá em 1 Samuel, no capítulo 30, existe também uma situação em que os homens de Davi, junto com eles, tinham ido guerrear. Quando eles voltam lá para a cidade deles, a cidade tinha sido saqueada e levaram todo mundo. Não mataram ninguém, mas levaram todo mundo. E naquele momento ali, os próprios companheiros de Davi, tão revoltados, o texto vai dizer que eles choraram tanto que até se esgotou, não tinha mais lágrimas. E eles ficaram muito revoltados com Davi. E nesse momento aqui, Davi faz algo que às vezes eu e você não fazemos, mas é buscar a presença do Senhor. E aí o texto vai dizendo assim: ó, então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, rogo-te, traze-me depressa o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor:
perseguirei esse bando de invasores? E depois ele faz uma segunda pergunta. Alcançá-lo-eis, tem uma versão que diz assim, ó, devo eu seguir? Terei êxito em alcançar ele, ou seja, chegar até ele? E depois ele faz uma outra pergunta: e se eu chegar, terei sucesso ou terei êxito? Às vezes a gente tem alguns anseios que nós queremos logo partir, né? E aqui tem um ensinamento muito grande. Porque se o Senhor fala assim, ó, você pode não chegar, ou você pode até ter feito todo o teu esforço e até chegar ao objetivo onde você queria. Porém, queridos, você não vai ter sucesso no seu empreendimento, no seu direcionamento daquilo que você tem, das suas convicções. E aí é um problema muito sério para mim e para você, porque você imagina se o Senhor dá uma resposta e fala assim: não, não é isso que você vai fazer, mas as condições, as circunstâncias dizem que eu tenho que ir. E esse que são as armadilhas da vida. É quando você se dedica tanto a alguma coisa e o Senhor vai falar para você: não. E aí, queridos, tem que ter muita fé mesmo, para você entender que tem uma vontade superior às suas emoções, às suas razões. Então, por isso, nessa manhã, é manhã de você pedir ao Senhor direcionamento daquilo que realmente você busca. Às vezes você luta tanto, às vezes você passa por tantas e tantas dificuldades, mas no final, será que você vai ter êxito? Ou vai ter somente desprendimento e cada vez mais decepções? Talvez essa manhã não é uma palavra da forma como você queria, de muito ânimo, mas sim de direcionamento. Porque razão, queridos, ela não se importa muito com emoção, não. Razão, emoção é emoção. De qualquer forma, cuidado com a balança, da forma como você tem usado, porque o direcionamento da sua vida, as consequências dela vão se basear muito naquilo que você tem pesado mais. E por que que eu estou trazendo essa palavra aí? Ontem foi um homem lá na minha oficina e foi lá para pegar um serviço, mas conversa vai, conversa vem. O Senhor às vezes abre essas oportunidades que a gente às vezes não entende no momento onde tem uma correria gigantesca, tem que parar tudo para poder ouvir alguém. E esse homem estava falando para mim que ele era casado há 26 anos, tem lutado noite e dia para que a esposa dele volte. O problema é que a esposa dele, segundo a ótica dele, ela surtou de uma tal forma que ela não quer mais voltar e todas as vezes onde ele tenta, busca reconciliação, ela sempre, ele diz que ela difama muito ele. E já teve até intervenção, embora ele seja de uma outra religião, ele falou que até o próprio padre já foi lá na casa, tentou conversar, falar, e não teve nenhum tipo de resultado positivo. E esse desprendimento que ele está tendo, toda essa preocupação de resgatar de volta, porque isso é super natural, são 26 anos, afinal de contas, não são apenas 2 anos, né? E ele estava falando tanto daquilo, e eu fui e falei para ele assim, ó, e ele era um conhecedor da Bíblia. Eu fui e perguntei para ele assim, mas você já realmente tentou buscar qual é a vontade do Senhor, a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor? Ele, rapaz, então, eu tenho buscado todos os dias. Depois eu fiz uma outra pergunta para ele. Eu falei para ele assim, e depois de toda essa luta toda, imagina que hipoteticamente agora ela vai voltar. Qual é o sentimento que está aí dentro? Vai ser um sentimento de conquista ou vai ser um sentimento de revolta de tanto que você correu atrás, já que o normal seria ela já ter voltado muito tempo antes? E aí ele ficou meio aqui se perguntando. Depois ele foi e falou assim: ah, rapaz, se ela voltar, eu vou fazer com que ela siga o caminho por onde ela se perdeu, que ela precisa, na cabeça dele, ela precisa primeiro fazer todos os trâmites que a igreja, lá onde ele congrega, tem que exercer. Ele não está muito preocupado, talvez, com aquilo que também estava dentro dela. O negócio dele é que ela tem que seguir, porque, como ele, segundo ele ajuda muito na igreja, ele faz parte do ministério que ajuda a família.
Então, a preocupação dele maior é que ela tem que primeiro voltar não para casa em si, mas sim para a religião e pegar todos aqueles aspectos e conceitos da igreja. E eu, conversando com ele, eu fui e falei assim, rapaz, bom, eu não sei qual é o tipo de mecanismo, mas já que você é mecânico, agora a gente vai falar a linguagem melhor. Aí na bancada lá, do lado onde a caixa dele tinha sido montada, a bancada estava repleta de ferramentas. Eu falei para ele assim, tá vendo isso aqui tudo? Ele falou, tô vendo, são várias ferramentas. Eu falei, são todas elas usadas para o mesmo carro? Ele, não. Então, porque tem ferramentas às vezes que são específicas. Talvez diante de todo esse cenário aí, quem sabe faltou uma ferramenta correta para você conseguir acessar o coração da sua esposa. Porque é complicado você querer tirar na marra. Aí ele falou, não, na marra não, Geraldo, na marra não. Eu falei, bom, segundo você, talvez não seja na marra não, mas para quem está recebendo é, as visitas, as propostas, quem sabe possa ter sido na marra para ela. Então, queridos, o mais importante é isso, é que você tem que saber que tipo de ferramenta usar. E ele foi e falou assim, não, cara, pior que às vezes eu levo até uma outra pessoa porque eu tenho ciência daquilo que está escrito na palavra, que o profeta não tem aquele valor dentro da tua própria terra. Falei, beleza, você está fazendo o correto. Mas ainda assim, queridos, você precisa de algo, às vezes, um pouquinho maior. Perguntei para ele assim, você jejua? Ele, ih, rapaz, jejuar não jejum, não. Eu falei assim, então. Aí fui contando para ele os casos, né, daquilo que os próprios discípulos passaram, porque um dia um homem levou um filho até os discípulos para que ele fosse liberto de um espírito, não teve sucesso, mas a pergunta é: mas como pode? Se os discípulos já tinham recebido do Senhor poder para expulsar demônios e não conseguiu com ele, com aquele menino. E aí depois lembra que foi o próprio Senhor e foi e falou para eles assim: ó, existem situações que não somente a oração vai resolver, não, queridos, vai precisar também do jejum. Então, eu sei que você está na tua caminhada, experimenta usar algo aliado às tuas orações, aquilo que você quer, e usa do jejum, rapaz. Você vai perceber que vai ter um poder maior. Você vai estar alinhando uma ferramenta maior para poder mudar esse cenário aí. E de qualquer forma, queridão, vai pensando exatamente mesmo se é isso realmente que você quer. Porque às vezes a gente deseja tanto uma coisa, e depois que aquilo é conquistado, às vezes você não sabe lidar com aquele tipo de situação. Arthur Schopenhauer, ele fala uma frase interessante, né? Que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Às vezes você deseja tanto, mas tanto, 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 tanto. E depois que você conquista, agora tem um outro problema chamado tédio de possuir. Então, por isso, mais uma vez, cuidado com aquilo que você deseja tanto. Mas vamos voltar aqui para o texto, não vou me desviar muito daquilo que eu queria. O rei Davi, ele, para trazer Absalão, ele deu ouvidos a Joabe. Joabe era alguém muito próximo de Davi, era alguém que fez muitas conquistas com Davi. E eu coloquei uma frase assim, ó, pessoas que fazem parte das nossas conquistas normalmente têm peso em suas palavras. E realmente é uma realidade. Às vezes você convive com pessoas que já fizeram tanta parte do processo da sua vida, e às vezes aquela palavra, naquele momento, naquele dia, tem realmente um peso muito grande. Mas Davi era para ter ouvido Joabe ou Davi era agora para voltar de novo, se lembrar? Ih, rapaz, preciso agora colocar o colete sacerdotal mesmo. Meu filho já está longe, já está 3 anos longe de mim. Devo eu agora realmente querer que ele volte? Porque eu fico pensando o seguinte: Davi, sendo um homem muito inteligente, tendo um espírito de discernimento do Senhor, mas fora tudo isso, lá em Provérbios, no capítulo 20, o verso 11, vai dizendo assim: até mesmo uma criança revela sua personalidade mediante suas ações. Seu procedimento demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa. Davi, de alguma forma, em algum momento, ele tinha contato com Absalão. Você também aí, em algum momento, teve contatos muito grandes com seu filho. E lá na infância você já observou, às vezes, situações, comportamentos, revoltas, rebeldias. Às vezes eles querem partir para cima de você, parece que ele que é o teu pai ou que ele que é a tua mãe.
E isso já foi revelado lá atrás. Então, queridos, eu não sei o que está passando aí na casa de cada um de vocês, que situação estão vivenciando, mas antes, às vezes, de querer tanta proximidade, nessa manhã, use do colete sacerdotal, use da sua oração, com sinceridade, Senhor, que eu venha estar separando razão de emoção, para que se essa conquista com quem eu tanto desejo não venha trazer problemas para minha casa, para minha vida, porque agora já estou vivenciando um outro tipo de momento. E às vezes você luta tanto e depois a sua conquista, queridos, não é conquista, ela causa problemas muito mais sérios, né? Bom, aí lá em 2 Samuel, no capítulo 14, Davi já deu ouvido e diz assim o texto. Então, mais tarde, o rei atendeu a Joabe e lhe disse: Está bem, farei o que pedes. Vai e traze de volta o jovem Absalão. Joabe caiu com o rosto em terra, prostrou-se e bendisse o rei. Depois Joabe declarou: O teu servo reconhece neste momento que encontrou graça aos teus olhos, Senhor meu rei, pois o rei compreendeu e atendeu o pedido de teu servo. Porque Joabe também percebia a tristeza de Davi. Joabe, por isso que eu falo, pessoas muito próximas a nós conseguem entender o melhor o ambiente. Davi também não ouviu qualquer uma pessoa, ouviu alguém muito próximo, mas ainda que tenha sido alguém muito próximo, o normal, o comum, o sensato seria, preciso colocar esse colete de novo, cara, porque eu estou trazendo alguém que não é nem alguém de longe, é alguém sangue no meu próprio sangue, mas não sabia Davi, né, o que que iria acontecer. Bom, aí, contudo, quando Absalão volta, o verso 24 vai dizer assim: Contudo, o rei ordenou que Absalão se recolha à sua casa, não será recebido por mim. Assim, Absalão se retirou para sua casa e não foi recebido pelo rei. E a gente fica pensando: Absalão teve uma chance tão grande, né, de poder se reconciliar com o pai e com o teu reino, o reino que pertencia a Absalão de alguma forma. Mas eu coloquei uma frase assim: se Absalão tivesse o mesmo espírito de humildade do filho pródigo, com certeza ele não traria vingança e desgraça para o rei Davi. Mas como algumas escolhas não estão sobre a boa e perfeita vontade de Deus, consequências vão vir junto com aquilo que você tanto deseja. Tem terrenos, às vezes, que são complicados de nós atravessarmos e trilharmos. Tem terrenos, queridos, que eles são desconhecidos. E por falta de discernimento da nossa parte, inconscientemente nós acabamos trazendo problemas para a nossa própria família. Mas você fala assim, poxa, Rogério, mas o normal é que nós possamos buscar principalmente os de dentro da nossa própria casa. Queridos, isso é super normal e natural. Mas, indiferente de tudo isso, existe uma esfera espiritual que você precisa buscar direcionamento, que é o Senhor que vai te falar assim: vai lá que você vai ter êxito. Você pode até alcançar. Mas se o Senhor também fala assim, ainda que você vá lá, você não vai ter êxito, então prepara o teu coração, peça ao Senhor fé, para que você possa entender que a vontade dele realmente está muito maior do que a própria sua vontade. A gente vai lendo, vai meditando, vai lembrando de algumas situações. Um tempão atrás foi um homem também lá naquele mesmo lugar, que você já sabe que até o apelido de laboratório espiritual. E esse era já um pastor. E esse homem, ele também foi casado, a esposa dele o traiu, ele falou que foi um processo muito grande, mas o Senhor deu força para ele para poder superar essa situação. Porém, essa esposa dele tinha um problema muito sério de compulsão, que ela fazia muita conta. Os cartões eram sempre estourados e aí entrava na negociação e pagava aquilo tudo de novo. Daqui a pouco, passava um tempinho, ela explodia de novo. E aí ele falou que teve um momento que ele não conseguiu suportar porque as dívidas foram tão altas e quanto mais ele tentava convencer ela daquilo que ela fazia, da forma como ela estava errada, ela não conseguiu. E ele falou, Rogério, ficou a níveis tão grandes, cara, mas tão grandes que estava insuportável tentar pagar essas dívidas todas. Eu consegui perdoar a traição, mas não consegui lidar com a compulsão.
E por isso nós nos separamos. E depois que nós nos separamos, ficou muito tempo até eu conseguir lutar muito para poder baixar dívidas que estavam no meu nome. Cara, e aquela mulher, ela realmente ela não quis mudar. Até hoje ela não mudou. Mas assim, eu tive uma outra vida com uma outra pessoa, as coisas mudaram por completo. Hoje eu tenho agora melhor, uma vida financeira muito bem equilibrada, mas se eu tivesse com aquela com quem eu tanto busquei, com quem eu tanto me dediquei, ainda assim, rapaz, eu ia continuar no mesmo poço, um homem quebrado financeiramente. Então, às vezes, a gente quer buscar algumas coisas, queridos, mas às vezes aquilo que a gente busca, em vez de ser bênção para as nossas vidas, vem como desgraça. Então, mais uma vez, nessa manhã, cuidado com aquilo que você tanto deseja. Bom, a gente vai estudando, vai lendo, vai meditando, e interessante que enquanto a gente vai vendo a trajetória de Absalão, a gente acaba entendendo que tem situações, às vezes, que a gente entra em time errado. Lá em 2 Samuel, no capítulo 15, vai dizer assim, ó, com Absalão partiram de Jerusalém 200 homens. Eles haviam sido convocados, mas nada sabiam sobre o que se passava e nem suspeitavam das verdadeiras intenções de Absalão. Ou seja, Absalão tinha convocado, porque ele ali já partia já para essa rebelião, tinha convocado esses homens, os homens se aliaram a Absalão porque é o filho do rei, ou seja, alguém de muita influência. Vamos nesse time aí. E até esses homens aqui caíram de gaiato numa situação dessa. Cuidado, às vezes, com as vozes que você tem ouvido, do líder que às vezes tem uma representatividade muito grande. Às vezes a intenção do coração desse camarada aí ou dessa mulher não é aquilo que deveria ser o correto. Então, às vezes, você acaba entrando num time de forma errada. A minha mãe sempre deixou alguns conselhos, né? E aí um deles era quem se mistura com porco, cada um de vocês aí já sabe, farelo come, meu pai do céu. E a gente também ouve muitos outros ditos populares que dizem assim: me diga com quem tu andas, e aí eu te direi quem és. Querido, cuidado com o time que você está pertencendo. Tem alguém, às vezes, liderando, mas peça sabedoria ao Senhor. Hoje é amanhã de você pedir o colete sacerdotal. É você e Deus para saber qual é o direcionamento da sua vida, para onde você está indo. Porque o Senhor sempre vai ter o melhor para mim e para você. Bom, essa é a mensagem que eu venho trazer nessa manhã. Que cada um de nós aqui possa entender que, ainda que razões e emoções estejam direcionando a sua vida, cuidado para onde ela tem pesado, queridos. Porque, às vezes, com quem você fala, com quem você anda, muitas das vezes vai te trazer para o caminho correto. Mas também tem situações em que, ainda que tenham muita influência e que tenham, às vezes, alguém por trás muito grande, às vezes esse rebelde ele pode te desvirtuar do caminho, te trazendo consequências cada vez piores. Mas que nós possamos entender que existe algo chamado esse colete sacerdotal, essa questão de buscar a presença. E isso, queridos, nós tivemos acesso lá naquela cruz, porque quando o Senhor rasgou o véu, ele nos deu essa oportunidade de buscarmos exatamente qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. E isso está acessível a cada um de nós. Quando eu pedi a Mônica para colocar esse louvor, o louvor vai dizendo algo interessante, né? Enquanto eu lutava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Às vezes nós se dedicamos tanto à obra, se dedicamos tanto a fazer a vontade do nosso Deus, mas ainda assim, se um dos seus forem feridos, e talvez esse ferimento possa ser algo que causa um dano muito maior, a ponto desse ferido não voltar mais para os caminhos do Senhor, porque às vezes ferimentos causam inflamações e aí situações e mais situações podem acontecer, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes aquela pessoa que está do teu lado, junto contigo, ela pode ser ferida por alguma situação do inimigo e pode tirar a capacidade dela
de raciocinar, de trazer razão exatamente para aquela situação ali. E, queridos, em vez de ela ser seu aliado, ela pode ser alguém que pode sei lá, até destruir por completo sua vida e família, e situações financeiras e tantas outras coisas. Mas o mais importante, queridos, é que você não está sozinho. Tem um Deus todo-poderoso para te amparar, te direcionar. Dê ouvidos ao Senhor. Torne-se mais sensível, busque mais, jejue se assim for necessário, mas que o Senhor possa conduzir a sua vida, sua família, o seu ministério, a sua vida sentimental, para que você possa exatamente alcançar aquilo que nós chamamos de sucesso. Bom, eu já estou encerrando aqui, vou orar e que cada um aqui possa ter entendido o seguinte: todos nós temos emoções e sentimentos, mas cuidado com aquilo que você tanto deseja, porque isso pode te trazer para um caminho excelente e pode te trazer também para um fracasso. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Pai, por essa manhã, pela vida de cada um dos teus servos que aqui se encontram, Senhor. Nós temos dificuldade, Senhor, em lidar com razão e com emoção, mas que o teu Santo Espírito, Pai, venha estar nos direcionando, nos apontando o caminho, e ainda que nós venhamos a sair da rota, lá em Isaías, a tua palavra vai dizer que vai haver uma voz nos trazendo de volta para a tua vontade, para o teu caminho. Pai, ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada. Permita-nos, Senhor, que possamos superar dificuldades, Pai. Eu oro pela vida de cada um dos teus servos que aqui se encontram, Senhor, por cada uma família aqui representada. Pai, o Senhor conhece de todas as situações, nada fica oculto aos teus olhos, Senhor. E por isso eu venho te pedir, Senhor, fortalece a nossa fé, Pai, traz de volta, Senhor, a intimidade maior, Senhor, que nós devemos ter contigo, Pai, pois esse colete sacerdotal, ele está intimamente ligado às orações, Senhor, ao quebrantamento, ao jejum, e que nós possamos acessar essa tua vontade, Pai, que ainda que existam armadilhas ocultas, a tua palavra vai dizer, Senhor, que nada vai ficar oculto. Em algum momento ela vai ser revelada. Então, ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada, Pai. Abençoa essa manhã, Senhor. Assim nós oramos muito gratos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Que cada um venha ter um dia excelente. Eu tenho que sair correndo lá para aquela oficina, porque tem muitos outros compromissos lá. Quem senta aqui, querida? Senta aqui. Quem já ouviu essa música do Fábio Júnior? Meu Deus, emoção e razão. Ai, gente. Vai ficar gravado, você pode compartilhar. Obrigada. Eu fico ali ouvindo o Rogério falar, eu fico assim tão grata ao Senhor, que eu amo ouvir ele falar, ele contar essas histórias, principalmente do laboratório espiritual. Mas que essa palavra possa fazer morada no seu coração e que você possa, assim, passar para outras pessoas também. Um beijo no seu coração. Obrigada. Amanhã é quinta de oração e eu chamo você, eu convido você a estar aqui orando. Nós vamos ter os resultados dos exames da Michelle amanhã e sempre cai em quinta de oração, quando é uma batalha assim. Então eu convido você a estar aqui. O Senhor é contigo, Michel. Nós continuamos orando por você, porque a sua vitória é a nossa vitória. Deus te abençoe. Amém? Beijo grande. Obrigada, Lila. Até mais.